O que é que a sua ansiedade está tentando te comunicar? Oi, gente, eu sou a Andreia e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ansiedade, como a psicanálise vê a ansiedade e como a gente pode administrar a ansiedade. Sempre que a gente escuta a palavra ansiedade, a gente pensa logo numa coisa ruim, né? Mas a ansiedade, ela é uma emoção que ela vem do medo e ela tem o objetivo de nos proteger. Tem um exemplo que todo mundo com certeza já viveu na vida. Um dia que você tá assim bem distraído e não vê o carro na rua, e aí ele taca aquela buzina e automaticamente o coração dispara, os vasos sanguíneos dilatam e você se prepara para correr. E isso é uma resposta do nosso próprio corpo para a sobrevivência. Então a ansiedade, ela não é perigosa, ela é incômoda e ela está dentro da gente para nossa sobrevivência. Aquele sintoma que você sente, aquela angústia, aquela taquicardia, são, na verdade, uma solução provisória para um problema psíquico. O seu psicológico está te protegendo. E aí eu acho interessante eu falar um pouquinho sobre as 3 dimensões do nosso psicológico segundo Freud, que é o id, o ego e o superego. O id, para o Freud, é a sede dos nossos desejos. É tudo aquilo que a gente deseja. Desejos bons, desejos ruins, desejos horrorosos, desejos proibidos socialmente, desejos de sonhos realizados. O superego é o nosso carrasco, vamos dizer que ele é o nosso juiz. É aquela lei rígida que nos maltrata através da culpa, da punição, mas também o superego, ele é estruturante, porque ele é a nossa lei para a convivência em sociedade, porque ele barra os desejos que a gente tem vontade de fazer, mas que podem destruir o outro. E o ego, coitadinho do ego, ele fica tentando administrar o id e o superego, porque os dois ficam numa briga gigante na nossa cabeça. E quando esse ego não dá conta, ele entra em colapso e aí surge a ansiedade. O Freud vai falar no livro Mal-Estar da Civilização, ele vai detalhar isso, que na verdade essa angústia que a gente sente, ela veio por uma formação de compromisso que existiu no nosso psicológico, dessa negociação entre o id e o superego. E o ego, ele tem essa função de o que a gente poderia chamar no senso comum. Ele é o nosso filtro. E existem pessoas que a gente fala assim, né? Fulano não tem filtro. O ego, ele filtra, ele administra. Nem tanto desejo, nem tanta lei severa. Ele é um equilíbrio dos dois, só que esse equilíbrio, ele tem um efeito colateral, que é a nossa ansiedade. Para a psicanálise, a ansiedade, na verdade, é um conflito interno. E que conflito é esse? É o conflito em que eu tenho que pensar o que eu desejo, o que foi me permitido desejar. Lá atrás, com os meus parentais, meus pais. O que eu sou e o que esperam de mim. O que eles esperam que eu seja. O que eu sinto e o que foi me proibido sentir. Então, quando é que a ansiedade deixa de ser um mecanismo de proteção e de sobrevivência? Quando a gente sempre está em estado de alerta. Para o Freud, a ansiedade, ela sempre está tentando trazer para a gente uma comunicação de algo que não foi dito. E aí o primeiro exemplo que eu falei foi dessa ansiedade que é real, produz na gente a sobrevivência, a proteção, mas existem 2 outras ansiedades que não são reais e que são as que trazem
para a gente adoecimento. Quando a gente tem uma ansiedade que é um fantasma, a gente imagina várias coisas que não estão acontecendo e começa a sofrer como se eles fossem acontecer. Um exemplo disso são os pensamentos catastróficos, né? O que são os pensamentos catastróficos? É quando eu sempre imagino o pior cenário de uma situação que não está acontecendo. As minhas pacientes, elas acham muita graça quando eu falo assim: doutora, tá acontecendo isso, eu vou passar mal, eu vou ficar nervosa. E aí eu pergunto sempre assim para elas: mas essa situação existe? E aí elas começam a rir. Essa ansiedade causada por repetidos estados de alerta por situações que não estão acontecendo geram na gente adoecimento. O pensamento catastrófico, ele sempre vai ver o pior cenário daquela situação. Nunca tem uma boa possibilidade. São enumeradas milhões de possibilidades, mas sempre de coisas que não estão acontecendo. E aí um exemplo de pensamento catastrófico: eu vou tirar a minha carteira de motorista daqui a 4 dias, por exemplo. E aí eu imagino que eu vou fazer a baliza e vou errar, que eu vou passar vergonha na frente das pessoas, que eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Nunca nesses pensamentos tem uma probabilidade de: ai, que bom, eu vou tirar a carteira, eu vou ter liberdade de dirigir. E eu queria salientar para vocês que todo pensamento causado pela ansiedade são perguntas que nunca vai ter uma resposta. Vocês já perceberam? Sempre é algo que vai deixar você angustiado, você sofrendo, na negatividade. Nunca existe uma pergunta na ansiedade que cause alívio. Ela sempre vai causar novas perguntas. E se? E se eu não conseguir? Como é que vai ser isso? Vai dar errado? Sempre são coisas que não têm um alívio. Tem um estado de tensão e de alerta 24 horas. E aí eu quero salientar que não existe um problema em a gente planejar ou prever o futuro. A questão é quando isso se torna diário. Todo dia, 24 horas por dia, eu não consigo dormir, eu não consigo comer direito, eu não consigo me relacionar direito. Isso atrapalha minhas funções do dia e aí entra um grande problema, porque eu posso planejar, mas no planejamento existe um limite. Existem perguntas que realmente elas só vão ter a resposta quando elas estiverem acontecendo. E uma terceira vertente que o Freud vai falar é sobre o inconsciente. É o medo de você perder o controle e o medo do próprio desejo. E é nessa vertente que o analista entra. É só através da análise que o paciente vai entender esses medos inconscientes que estão maquiados, que o paciente sozinho não dá conta de enxergar, porque para ele é uma coisa realmente temerosa. Um exemplo de uma ansiedade causada pelo inconsciente são pessoas que têm crises de pânico em determinadas situações. Por exemplo, existem pessoas que estão num ambiente e esse ambiente ela sente que é um ambiente que sufoca, ela começa a ter uma crise de pânico, ela começa a suar as mãos, ela começa a ter taquicardia, ela pensa que vai morrer em algum momento. Pessoas que têm medos de bichos, de palhaço, de anões. Eu já vivenciei um exemplo de uma amiga, a gente estava caminhando no shopping e do absoluto nada apareceu um funcionário que ele era anão. No mesmo momento ela teve uma crise de pânico, a gente precisou sair correndo do shopping para ela começar a diminuir os sintomas da ansiedade que ela estava vivendo. Ela teve taquicardia, ela queria gritar e ela teve muito medo de morrer. Então, esse tipo de ansiedade só pode ser investigada quando a gente está em análise, porque existe algo, existe uma palavra, uma comunicação que quer ser trazida à luz por esse sintoma, porque na verdade a ansiedade
para a psicanálise, ela é uma mensagem de que tem alguma coisa que não foi dita e que precisa ser comunicada. E é interessante lembrar que a gente só sabe que está com ansiedade quando a gente já está nela. E aí vem a grande questão: de onde é que veio isso? O que foi que aconteceu? A gente escuta muito as pessoas falando assim: do nada eu tive uma crise, eu estava boazinha, do nada eu comecei a passar mal. Esse do nada se chama inconsciente e a gente precisa acessar ele para que aquilo que está reprimido venha à luz. Uma vez que isso vem à luz, na associação livre, no processo terapêutico, aí a gente pode começar a trabalhar. E agora eu quero falar para vocês um pouquinho dos principais sintomas que o ansioso sente quando está no início de uma crise ou quando ele já é grave e persistente na ansiedade. Mãos geladas, dor na boca do estômago, ânsia de vômito, taquicardia, calor, dores físicas no corpo, irritabilidade. Você tem uma sensação na crise de pânico já que você vai morrer. Além disso, existem as compulsões. No decorrer dos próximos vídeos eu vou falar desses sintomas de forma mais específica. Mas basicamente a maioria dos sintomas eles giram em torno desses que eu falei para vocês. Como é que a psicanálise tenta administrar a ansiedade? Primeiro ponto, ela não vai querer controlar a ansiedade, porque a maioria das pessoas tenta controlar a ansiedade. E o que acontece? A ansiedade cresce. E tanto mais a gente tenta controlar a ansiedade, maior ela vai se tornar. Na verdade, na análise, o que a psicanálise vai propor é: vamos escutar o que essa ansiedade quer falar. Não é um processo que vai acontecer de forma rápida, mas durante a sua terapia você vai começar a contar coisas que você nem se lembrava. E a partir disso, a gente vai construir um símbolo, um dito para aquilo que não foi dito. Aquela palavra reprimida, aquela história que não foi ressignificada, a gente vai começar a dar sentido a ela e a ressignificar. Histórias que estavam nubladas, escondidas, recalcadas. Você vai começar a aliviar aqueles afetos que ficaram reprimidos lá atrás. A ansiedade, ela precisa ser comunicada. E como assim comunicada? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de gato, vamos chamar ela de Ana. E aí ela traz isso sempre para análise. Eu tenho medo de gato, se eu ver um gato, eu começo a ter um ataque de pânico. E aí no decorrer das sessões, a gente vai percebendo que na verdade a Ana tem medo do que é imprevisível, ela tem medo do silêncio, ela tem medo da independência e ela colou tudo isso ao gato. E aí sempre que ela entra em contato com o gato, ela lembra disso. E na análise ela ressignifica isso. O gato ali é só um personagem. Ele é uma maquiagem, ele é uma máscara. Na verdade ela tem medo do que ela não pode controlar. Então essa angústia que a Ana sentia do gato é um deslocamento de um afeto que foi reprimido lá na infância da Ana e que em algum momento teve essa colagem com o gato. Mas o gato é aquela pontinha do iceberg. O que provoca crises de pânico e de tensão na Ana é o imprevisível, é o silêncio, é a independência. E na análise ela pode ressignificar tudo isso e aquela fobia ela vai diminuir ao ponto de que a Ana vai entender que não era o gato, era algo que o inconsciente dela estava tentando comunicar. Outro manejo que a psicanálise se encontra para diminuir a ansiedade é tolerar a incerteza. Vocês já prestaram atenção como é difícil tolerar as incertezas da vida, mas esse é um dos caminhos para que a ansiedade diminua.
Outro, não tentar controlar situações que não tem controle. E aí, André, tu acha que é fácil isso? Não ter controle, suportar as incertezas? Não, não é fácil. A gente tem que aprender a respeitar o nosso tempo psicológico. Todo dia, um dia por vez. A terapia, ela não é um investimento diário. Ela é um investimento de muitos meses. E aí eu acho muito importante trazer esse ponto para vocês. A medicação em pacientes com ansiedade já grave, ela é muito importante, mas ela não trabalha sozinha. Porque quando você se medica, aquele sintoma aparentemente sumiu, mas na verdade ele vai aparecer em outro local, de outra forma, em outro formato. Só a terapia vai poder ressignificar a história do paciente com aquilo que desperta esses sintomas de ansiedade. Então, a medicação, ela é muito importante, mas ela sempre precisa trabalhar junto com a terapia. E eu sei que não é fácil, principalmente porque a gente vive numa sociedade em que tudo é imediato, tudo é muito rápido. Mas a terapia tá aí para lembrar você que você precisa respeitar o seu tempo psicológico, que é de degrau em degrau que você vai melhorando. Não é nessa agilidade em que as coisas acontecem no mundo externo. Internamente, a gente não consegue responder a essa pressão social. Então, é de pouquinho em pouquinho eu vou me tornando menos ansioso. E para finalizar o vídeo de hoje, eu queria ler uma frase do Freud que fala assim: nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Falam as pontas dos dedos, falam a taquicardia, falam as mãos frias. O nosso corpo adoece sempre que uma história não foi contada.